Profissional do Corinthians, 8. Não foram jogos inteiros, né? 8 participações no time profissional do Corinthians. 18 anos de idade. Tá chamando a responsabilidade, tá jogando com maturidade, com tranquilidade, com a cabeça no lugar. Tá sendo importante, tá sendo decisivo. Olha... Que jogador que apareceu para o Corinthians no momento de dificuldade financeira, de transfer ban, de Yuri Alberto machucado, de repente Guinegão, 18 anos de idade, diretamente do terrão das categorias de base do Corinthians, mostrando que o Corinthians precisa de reforço? Precisa de reforço, mas para quais posições, para quais lugares e que tipo de reforço? Repito, precisa de reforços? Precisa. Mas se é para trazer, por exemplo, o Agostinho Anello que querem trazer, cara, aí é melhor deixar alguém da base jogar. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Se você vai trazer um jogador, vamos lá, pensa aqui, você vai trazer o Garro, você vai trazer o Hugo Souza, você vai trazer o Gustavo Henrique, estamos precisando de um zagueiro, que tal trazer o Gustavo Henrique? Opa, é isso aí, estamos precisando de um goleiro, que tal trazer o Hugo? Opa, interessante. Vamos trazer uma grande estrela, um Memphis Depay, vamos trazer um meia, trazer o Garro. Tudo bem que tinha que ter dinheiro para contratar, né? Chamou todos esses caras, agora está com essa dívida gigantesca lá na FIFA, mas eu estou dizendo assim, no que você está mirando, quando você traz um jogador desse nível, aí tudo bem, é inquestionável. Tem jogador que também é importante para compor elenco e tudo mais. Agora, trazer um Agostinho Anello, nem chegou, eu já estou criticando, porque eu falo antes mesmo, de acordo com as avaliações que a gente faz antes, aí não faz sentido, porque aí é melhor deixar o menino da base, Aí é melhor deixar o menino da base. Olha o exemplo do Guinegão aí. O Kaique também, que está um pouquinho mais modesto, mas está ajudando, está colaborando. O Breno Bidon virou titular, já vamos falar individualmente. Mas o Corinthians tem que parar de gastar dinheiro com um tipo de jogador que você, se não tiver um igual ou melhor na base, tem que fechar a base, certo? Bom, mas vamos por partes, né? Guinegão, nome do jogo, estrela do jogo, gol da vitória, terceiro gol dele. E olha só, gol do 1-0. Quem foi que falou que ia ser 1-0, hein? Quem? Vou falar para vocês, tô otimista. 1-0 Corinthians lá em Curitiba. Tá registrado, hein? Quem manja, meu amigo. Não tem jeito não. Brincadeiras à parte. Tá aí registrado o vídeo de ontem, cravando o resultado, cravando esse 1-0 em Curitiba. Assim como eu tenho para mim que o Corinthians vai a essas semifinais, muito provavelmente vai pegar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já abriu 2-0 no Galo, jogando na casa do Galo, na Arena MRV, vai jogar agora no Mineirão, uma vantagem muito grande, é melhor time, enfim. Acho difícil o Galo reverter isso daí, como acho difícil o Atlético Paranaense reverter na Neoquímica Arena. Atlético Paranaense que é um freguesaço do Corinthians, né? Dá uma olhada aqui nos números, jogos lá, na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, já mudou de nome, enfim, na casa do Atlético Paranaense. São 12 vitórias do Corinthians, 9 vitórias do Atlético e 5 empates. O Corinthians tem mais vitória que o próprio Atlético lá dentro. Dos últimos 16 jogos entre Corinthians e Atlético Paranaense, 8 vitórias do Timão, 3 vitórias do Atlético e 5 empates também. É isso? É isso. Cara, é uma ampla vantagem. O Corinthians realmente vai muito bem contra o Furacão. É um freguesaço do Corinthians, de fato, de carteirinha, mesmo lá em Curitiba. O Corinthians joga muita vontade, desfalcado e tudo mais, não tem essa. O Corinthians foi lá, conseguiu a vitória e encaminhou essa vaga. Agora vamos falar do jogo em si. Antes disso, se inscreve aqui na Salazar TV, já é inscrito? Então se inscreve aqui na Salazar TV, vai lá, clica lá, pá! Já vai dar essa força pra gente. Depois do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Quero ouvir a sua opinião sobre essa classificação importantíssima do Corinthians, porque olha só, vale muita grana e vale título. E um título acessível, passando pelo Atlético Paranaense, se tudo transcorrer como a gente imagina que vai transcorrer, o Corinthians vai estar aí a 4 jogos de repente beliscar um título. É vaga na Libertadores ano que vem, o que garante receita, o que traz receita também de premiação.
Enfim, é uma temporada que pode terminar com o título paulista da Copa do Brasil e desde que o Corinthians fique realmente numa situação digna e tranquila no Campeonato Brasileiro. E aquela temporada difícil, com tantos casos de polícia, impeachment, de repente terminar desse jeito, já pensou? É temporada maravilhosa do Corinthians, caso isso aconteça diante das circunstâncias e dos contextos todos, claro. Bom, gente, escalação de Dorival Júnior. Nenhuma grande surpresa, ele não tinha o Ranieri suspenso. Além disso, não tinha Martínez, não tinha Carrilho, não tinha Yuri Alberto. E Memphis Depay no banco de reservas. Ele arma o time, ele tentou mexer o menos possível, de acordo com o que aconteceu lá em São Januário contra o Vasco. O Ranieri fora, então ele compôs ali, ele manteve... ele manteve o... Oh, meu Deus, como é o nome? Fugiu o nome dele. Charles. Quase que eu esqueci o Charles. Ele manteve o Charles, manteve o Maicon, manteve o Breno Bidon, só que acrescentou o Garro, mudou a disposição do meio de campo e deixou o Charles como o primeiro homem de meio de campo. Aí não dá, né? Aí complica. Dali para frente, Guinegão e Kaique, sem grandes novidades. O Corinthians começa muito melhor que o Atlético Paranaense, encurrala o Atlético Paranaense todo atrás, com receio, muito preocupado com os laterais do Corinthians, que a gente sabe que o Dorival joga e joga muito, avança os dois. O Odair Hellmann, então, montou um Atlético Paranaense fazendo linha de 5 lá atrás. Ele começou com linha de 4, alterou para linha de 5, quando percebeu os laterais do Corinthians avançando, deu a bola ao Corinthians e aí faltou criatividade ao Corinthians. O Corinthians até chegou uma vez, chegou outra, sem grande perigo, tem um chute bom do Maicon e tudo mais, um chute do Garro, mas era um Corinthians dominante, ditando o ritmo, controlando o jogo facilmente e jogando assim, com domínio, ditando, mas ciente de que era visitante e um primeiro jogo de mata-mata. O Corinthians não aprofundava, não afunilava, dificilmente era vertical, era muito mais horizontal na linha de passe e jogava com domínio e sem pressa, como quem diz: estou na casa do adversário, é o primeiro jogo de um mata-mata, estou controlando o jogo, não preciso tentar um gol de qualquer jeito. O Corinthians jogando até que com certa inteligência. Isso irrita um pouco? Claro que irrita um pouco, mas faz parte do contexto e eu entendo que faz parte de uma estratégia dentro desse cenário. Qual que foi o grande problema? O Corinthians foi começando a colocar o Atlético Paranaense no jogo. E o Corinthians, que estava muito bem, começa a perder o controle do jogo. E aí eu não vejo muito mérito do Atlético Paranaense, eu vejo mais demérito do Corinthians nesse caso, porque o Corinthians começa a colocar o Atlético Paranaense na partida e termina mal o primeiro tempo. O Atlético termina o primeiro tempo melhor que o Corinthians. E quando que isso acontece? Acontece quando você começa a ter dificuldade na criação a partir da transição. A bola começou a passar muito pelos zagueiros do Corinthians, porque as jogadas não se afunilavam, as jogadas não avançavam. Por quê? Mas muito por causa do excesso de passes para trás e passes laterais. E eu não vou falar aqui só dos meio-campistas, porque eles fizeram isso muito mesmo. Breno Bidon, Maicon e Charles abusaram no primeiro tempo dos passes para trás e para o lado. Trás, para o lado, para trás, para o lado. E aí dificilmente nada acontecia, a bola não chegava nos jogadores de frente, mas não foram só eles. O Garro, invariavelmente, quando vinha a receber a bola e participar do jogo, era passe para um lado, era passe para o outro, também com dificuldade. Quando ele tentou avançar, tentou naqueles lançamentos malucos dele, que ele tenta de vez em quando, nenhum deu em nada, todos sem nenhuma direção. E o próprio Kaique, que eu estou gostando, está aparecendo, tem que continuar recebendo oportunidade, mas ainda muito modesto, né? Não pega uma bola no 1 contra 1, ainda não tem a confiança de ir para cima. Foram diversas bolas que chegaram no Kaique na ponta esquerda, ele dominou, tocou para trás, dominou e tocou para o lado. Enfim, por isso que eu estou falando que aconteceu muito com os meio-campistas, sim, mas não só com eles. O Corinthians, de fato, foi um time muito cauteloso, muito devagar nessa construção de volume, construção de fase ofensiva, por excesso de passes para trás e para o lado. E aí começou a colocar o Atlético Paranaense no jogo a partir de erros de passes cruciais. Charles, Maicon e Breno Bidon. Além de Mateuzinho em uma jogada. Os 4 entregaram bolas
para o contra-ataque do Atlético Paranaense por causa de erros em um desses passes em que a bola cruza de um lado para o outro, houve ali o equívoco e aí o Atlético saiu para o contra-ataque. Aí aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, quatro, o Atlético começou a se empolgar, opa, dá pra gente, vamos forçar o erro, que se a gente forçar a gente sai. O Corinthians começou também a tomar mais cuidado e segurar um pouquinho por causa dessa pressão que começou a vir, muito pelos lados também. Começou a ficar difícil para o Mateuzinho apoiar no primeiro tempo por causa do Mendonça, muitas vezes que caía por ali, ou oh meu Deus, esqueci o nome do camisa 9 do Atlético Paranaense, que também começou a incomodar bastante por ali. Enquanto isso eu vou puxar o nome dele aqui, Varela, né? Varela, meu Deus, esqueci o nome dele. Viveiros, se eu não estiver enganado, não é Viveiros? Me ajudem aí, vamos lá. Lá, é isso mesmo, Viveiros. Ele começa a cair por ali, começa a incomodar e o Corinthians começa a perder o controle. Mas por que perdeu o controle? Porque o Atlético começou a perder, vem cá, eu tô aqui atrás, mas não acontece nada. Os caras têm esse domínio inofensivo, infértil. Você começa a criar coragem. E aí o Corinthians foi começar dando bola, e o Atlético começou a se soltar. Daí pra frente o Corinthians começa a perder o controle do jogo. Aí que eu acho que faltou colocar a bola no chão e faltou ser incisivo, faltou agredir. Se continuasse na pegada do início do jogo, dificilmente o Atlético criaria confiança e coragem para ir para cima do Corinthians, como foi na metade final do primeiro tempo. Vamos lá. Na sequência disso, o que é importante a gente destacar? Eu falando aqui desses erros de passe, começaram a me incomodar muito, né? O Maicon erra uma, que eles tentam um gol por cobertura por cima do Hugo, de longe, que se vai no alvo, seria gol. É que erraram o alvo, porque o Maicon não poderia ter entregado daquele jeito. O Breno Bidon também foi cruzar uma bola, também entregou, enfim. Agora, ninguém apresentou mais dificuldade do que o Charles, né? Não dá, o Charles de primeiro volante, gente, o Charles é um jogador brigador, eu nem acho que ele é um grande marcador, porque toma uns dribles também, vai seco toda hora, mas ele, como primeiro homem, se eu já acho que o Ranieri tem dificuldade, melhorou muito nos últimos jogos, mas se ele já tem dificuldade, o Charles então não tem nenhuma condição de ser primeiro homem de meio de campo. Esse cara que vai ali na zaga para receber a bola, virar e distribuir, não é o Charles, não é o Charles. Aí, para mim, foi um erro de rota. Ele era melhor, por exemplo, ter deixado o Maicon ali. Enfim, não é o Charles. Até o Breno Bidon ali, de primeiro homem. Mas o Charles não é esse jogador. Assim, foi irritante acompanhar. Entregou um ouro lá, quase entregou um gol para o Atlético Paranaense e foi de fato irritante acompanhar o Charles naquela missão. Acabou substituído no intervalo e ainda bem que foi substituído. Acho que o Dorival enxergou bem. No primeiro tempo tem uma cobrança de falta que para mim não foi falta naquele lance que o Wilton Pereira deu. E na cobrança de falta o Hugo fez uma grande defesa. A bola foi no canto do goleiro, mas é difícil, ela está muito perto da área, está todo mundo na frente e uma saidinha para o canto da barreira, de repente ele não ia conseguir chegar, ele teve a paciência ali de fato esperar a batida e no meio de tanta gente pular para fazer a defesa. Grande defesa do Hugo Souza nessa jogada. O André Ramalho de novo, dando umas espanadas, cometendo umas faltas. De novo, preferiu o Gustavo Henrique do que o André Ramalho. E o Bidu é um jogador que está, sendo fundamental, né? Pelo lado esquerdo, como ele espeta, como ele incomoda e participando bastante. Mas, de fato, o Corinthians começa bem o primeiro tempo, termina mal o primeiro tempo, muito por causa dessa transição, dos erros de passes ali e uma situação clara que o Charles não tinha condição de exercer aquela função ao qual ele foi incumbido de fazer. Vem o segundo tempo, eu acho interessante a alteração do Dorival Júnior. Ele percebe que o Darry Hellman fez a linha de 3 atrás. Então, ele espelha os dois sistemas, faz uma linha de 3 atrás e, naquele momento, em tese, você vai liberar Mateuzinho e Matheus Bidu e vai ficar com Maicon, Bidon e Garro no meio. Você ganha qualidade porque você para de depender da saída de bola do Charles, ganha esses 3 canhotos ali no meio de campo e ainda tem pelos lados o auxílio de Mateuzinho e Matheus Bidu, que tem funcionado muito bem com o Dorival Júnior, esse auxílio dos dois pelos lados. Fica de uma maneira segura com os 3 zagueiros e avança ali o Guinegão e o Vitinho, que entrou no lugar do Kaique.
E repara, como eu estava falando aqui, que o Corinthians estava abusando desses passes laterais e para trás e tudo mais, o gol sai justamente de um lance em que o Corinthians muda essa estratégia. O Maicon recebe a bola lá na transição, onde muitas vezes estava indo para o Charles, ele recebe a bola e ao invés de passar para o lado ou para trás, dessa vez ele procura alguém de frente. Ele procura e encontra o Vitinho. Pá! Passe por cima para o Vitinho, passe vertical, aquilo que estava faltando no primeiro tempo. O Vitinho pega uma bola que não é simples, ele consegue dominar a bola, tem a visão de abrir e achar o Mateuzinho lá do outro lado. Mateuzinho jogando muitas vezes espetado lá, assim como o Bidu por aqui. É uma jogada interessante que está funcionando muito bem e reproduziu um lance semelhante ao gol que aconteceu contra o Vasco do Mateuzinho, indo na linha de fundo, dentro da área para bater forte cruzado para o meio e o Guinegão chegar com presença de área. Ali é referência, posição de centroavante, colocação de centroavante para mandar para dentro do gol. Um golaço, um bonito gol do Corinthians, quando o Corinthians saiu da mesmice, quando o Corinthians foi na transição e buscou o passe vertical. Achou o Vitinho teve a inteligência de conseguir dominar a bola, a categoria primeiro, e depois a inteligência de achar o Mateuzinho lá do outro lado, e o Corinthians em passes rápidos, verticais, entrou na área e marcou o gol. É Maicon, Vitinho, Mateuzinho cruza, Guinegão, gol. Enfim, o Corinthians vertical, incisivo, chega ao gol ali, um momento importante do jogo, e que o Corinthians depois acaba talvez perdendo a grande oportunidade de matar esse confronto, ou enfim, até mesmo o jogo, pelo menos, porque o Corinthians começa a dar muita bola para o Atlético Paranaense. E aí algumas coisas foram acontecendo no desenrolar do jogo, a partir do gol do Corinthians. Primeiro o Corinthians toma um gol, um vacilo, mas antes disso tem as substituições, eu quero falar sobre isso. O Mateuzinho sentiu. Isso é extremamente preocupante, porque ele está fazendo uma grande temporada. Está fazendo não sei se temporada inteira, mas está bem, está numa boa fase, vai fazer muita falta. E o Mateuzinho não tem substituto, simples assim. O Mateuzinho não tem substituto. O Corinthians pega o Palmeiras agora, no final de semana, e isso vai ser um problema grave, né? Porque o Bidu está suspenso contra o Palmeiras. E o Bidu tem feito a diferença como esse cara mais espetado. O Anrileri é um cara mais recuado. Então o Corinthians já perderia um desses lados, pelo menos teria o Mateuzinho. O Mateuzinho põe a mão na parte de trás da coxa. É muito improvável que jogue contra o Palmeiras e o Corinthians tem que torcer para que não seja uma lesão muito séria. Aí tem que torcer muito, porque vai fazer muita falta. Se for contra o Palmeiras, sem o Mateuzinho e sem o Matheus Bidu, você desconfigura o Corinthians, porque o Corinthians tem se baseado muito por um time de estratégia dessas jogadas laterais, com os seus laterais aparecendo, seja na construção da jogada ou até mesmo na finalização delas com os caras dentro da área. Sem os dois e sem substitutos que possam fazer esse tipo de jogada, vira um grande problema. Com a lesão do Mateuzinho, sem o Léo Maná emprestado de graça, sobra o Félix Torres. E olha o banco do Corinthians, não tinha ninguém para colocar ali. E aí você fala, poderia ter sido o Charles lá, né? Mas o Charles tinha saído no primeiro tempo, porque jogou com o meio-campista, ele fez a opção dos 3 zagueiros. Cara, eu fui buscar no banco de reserva, falei, cara, será que eu não tinha outro? O Félix Torres não tem a menor condição, né? Não tem a menor condição. E é ali, mais ou menos do lado dele, de novo, como ele é lento na marcação, como ele está desligado, como ele está em outra sintonia. Ele não é melhor do que o Léo Maná, cara. A verdade é essa, ele não é melhor que o Léo Maná. Mas enfim, sai o gol do Atlético Paranaense por ali, uma bobeada realmente daquele setor meio direita do Corinthians ali, que dá espaço, parece que tem medo de fazer a falta. A bola chega, o Gustavo Henrique consegue colocar o corpo, o Viveiros com o braço toca para trás e sai o gol muito bem anulado, não tenho o que falar, não tenho o que questionar, não tenho o que reclamar. O gol é muito bem anulado porque o Viveiros cai e com o braço, mesmo que voluntariamente, ele dá o passe para a finalização que vem depois. Então é gol bem anulado, mas a partir dali o Corinthians se perde no jogo porque você não tinha mais o escape do lado de lá.
você vira um Félix Torres que não vai conseguir avançar, não vai conseguir tabelar, que dirá, assim, se ele conseguir marcar alguém, dá graças a Deus. Então o Corinthians perdeu uma saída de bola e perdeu um escape por lá. Aquilo encorajou o Odair Hellmann a colocar um ponta avançado ali para cima do Félix Torres, justamente porque sabe que ele não vai avançar em você, então não precisa ter a preocupação de cobrir aquele lado. O Corinthians começa a sentir o desgaste, depois inclusive vem as outras substituições, que eu acho até que demoraram um pouco para acontecer, porque o Atlético começa a ter bola e o Corinthians começa a sentir. Por quê? Porque fica sem a saída de bola, perde o Mateuzinho, depois ele coloca o Memphis, acredito eu, para dar ritmo para o Memphis, que está voltando desde de 20 dias parado, mas também para tentar segurar um pouco mais a bola na frente, tentar compor um pouco mais. O Corinthians começa a fazer a bola bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, e começa a tomar pressão muito por causa disso. No final, Hugo Souza, fundamental, importante mais uma vez, com uma defesaça numa cabeçada do Patrick, que chegou completamente livre, um absurdo o Corinthians com uma linha de 5 praticamente deixar um jogador livre daquele jeito. O Corinthians, por outro lado, teve uma grande oportunidade de fazer 2-0 num lance de novo com o Bidu entrando dentro da área, aparecendo em jogada pela esquerda, era só rolar para o Memphis Depay, que estava no meio ali, na meia-lua, para bater de frente, e o Bidu demorou demais para fazer o passe. O Memphis ficou revoltado ali, com razão, era o passe para o Memphis chutar ali, era uma oportunidade clara de gol. O jogo começa a ficar quente, o jogo começa a ficar nervoso, tudo mais, tem invasão no final. Era um jogo que começou a ficar interessante para o Atlético Paranaense. O Corinthians, eu senti que o Corinthians assim, pegou um pouco do cansaço, do desgaste, da sequência. O Corinthians foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Curitiba, no jogo no sintético. Você tem os desfalques por si só, né? Faltam peças, então você não tem muita reposição, você ainda perde jogador importante. O Corinthians sentiu um pouquinho. Final do jogo, de fato, o Corinthians sentiu um pouquinho, mas faz parte. Você está fora de casa, você está com a vitória, é normal que o adversário se atire nessas circunstâncias, você está desfalcado, tem uma molecada em campo, o Memphis Depay ainda voltando, normal. Assim, eu vi com naturalidade o sofrimento do Corinthians no segundo tempo diante dessas circunstâncias. Dava para ter sofrido menos? Dava. Era ter uma condição de reter mais a bola. Corinthians com Vitinho, com Memphis, com o Guinegão, com o Garro principalmente, o Garro errando muito hoje, não gostei mais uma vez da partida do Garro, errando demais. Você começou a perceber o Corinthians errando muito nessa saída e afundando os caras dentro da área. Afundava na área, afastava no bicão ou tentava algum lançamento, não conseguiam reter essa bola, o Atlético voltava para cima até aquela defesaça do Hugo Souza já na parte final. Correu risco, mas acho que faz parte, né? Faz parte para um time que está aí colocando alguns jovens para jogar, um time que estava desfalcado, um time que estava fora de casa, que estava vencendo o jogo. Então eu entendo que faz parte esse sofrimento que o Corinthians teve no segundo tempo. O que não faz parte é o sofrimento do primeiro tempo. Aquele não faz parte, aquele foi vacilo, foi desatenção, faltou concentração, faltou ser mais incisivo, o Corinthians errou passes importantes demais, uma faixa de campo que não pode acontecer. Então me chamou mais atenção esses problemas do primeiro tempo do que do segundo tempo, que de fato foram problemas, mas acho que mais compreensíveis diante daquela circunstância de jogo daquele momento. De qualquer maneira, mais uma partida de time organizado, uma falha aqui, uma falha ali, mas de um time em grande parte organizado, ciente do que estava fazendo, ciente muitas vezes inclusive da sua superioridade no jogo, construiu o resultado, de novo uma jogada trabalhada, bonita, não é ao acaso, não era uma bola parada, não, o gol sai de uma jogada bacana, e a vitória deixa a vaga encaminhada. A vitória deixa a vaga encaminhada, o Corinthians joga para vencer ou para empatar na Neoquímica Arena, garantir essa vaga, e a preocupação agora fica pelo Mateuzinho, né? A preocupação fica pelo Mateuzinho, porque se for uma lesão grave, eu já acho muito, mas é muito improvável que ele jogue contra o Palmeiras, por ter saído com a mão na coxa, torcer para que ele tenha sentido algo muito leve pedido para sair, porque senão vai ser complicado, porque perder Bidu e perder o Mateuzinho para esse clássico contra o Palmeiras, onde você já não vai ter o Martínez, não vai ter provavelmente o Yuri Alberto, né? Muito provavelmente não vai ter o Yuri Alberto, não vai ter o Carrilho, cara, olha,
fica complicado. É um Corinthians que vai ter que, de fato, vir na superação, na força da fiel, da molecada, porque o Palmeiras é um time encardido, difícil, que vive grande fase, luta pelo título do Campeonato Brasileiro, é um jogo mais importante para o Palmeiras do que para o Corinthians, pensando no campeonato. Então, assim, vai ser difícil para o Corinthians. Quando eu vi o Mateuzinho com a mão na coxa, já lembrei do Bidu, já lembrei dos outros desfalques. O tempo é curto até o jogo com o Palmeiras. Olha, a situação complicada para o Corinthians para essa próxima partida, mas um sofrimento de cada vez, né? Um sofrimento de cada vez. Hoje é para falar dessa vitória importante do Corinthians, muito importante, uma vitória por 1-0 que dá uma sequência, cria uma casca. São 2 vitórias em 2 jogos fora de casa, uma importante no Brasileirão, a outra importante na Copa do Brasil. Dorival Júnior vai cada vez mais se encontrando, tendo o elenco na mão, ganhando confiança da diretoria, dos jogadores, comprando ideia e percebendo que está dando certo. Tem muito disso do jogador perceber que aquilo que o técnico pede realmente funciona. O Dorival Júnior recuperando jogadores, né? Recuperando e trazendo. Então, porque ele trouxe o Kaique, trouxe o Guinegão, está fazendo funcionar. Um Marco que não jogava a bola há muito tempo, entrando, jogando bem, participando. Bidu mais incisivo do que nunca, vivendo grande fase, junto com o Mateuzinho pelo lado direito. Então o Dorival começou agora a potencializar esse elenco do Corinthians, né? De fato, conseguiu, diante da escassez de peças, encontrar soluções para esse time do Corinthians. Um trabalho realmente que começa a aparecer com um certo destaque, o trabalho do Dorival Júnior. E é isso, senhores. O que vocês acharam? Eu gostei, apesar de um sofrimento desnecessário. Eu gostei, achei interessante e tá aí, gravei. 1-0 Timão. Mano, palpite. De palpite eu manjo. Vamos começar da palpite. Eu vou começar da palpite aqui toda véspera de jogo. Vamos ver onde é que é. Até onde a gente vai nessa brincadeira. Tá certo? Pessoal, deixa o like aqui pra mim. Esse aqui foi o... Salve, torcedor do Corinthians. Seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. Todos os dias, conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que venceu o Atlético Paranaense. Um jogo muito importante aí pro Corinthians prosseguir aí na competição. Deixe a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!